Em 1914, quando os primeiros tiros foram disparados, a Europa liderava em tudo. Em 1945, quando as armas silenciaram, o mundo estava falido e exausto. Ao longo de 3 décadas em que impérios ruíram, novos atores com novas ideologias surgiram. Um mundo que levou muitos e muitos séculos para ser cuidadosamente construído foi, de repente, desmontado. Tudo isso por causa de uma guerra mundial. A notícia do assassinato do arquiduque chegou a Londres no auge da crise irlandesa e da agitação feminista. A notícia do assassinato do arquiduque chegou a Londres justamente no auge da importante, profunda e delicada crise irlandesa, assim como também da intensa e marcante agitação feminista, disse o coronel Edward House, enviado especial do presidente do EUA Woodrow Wilson para a Europa, e não causou mais efeito audível do que um solo de tenor na Sala das Caldeiras. O assassinato em questão foi o do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, um evento que amadureceu até se tornar uma guerra que tirou mais de 10 milhões de vidas e está ligado a uma segunda, 25 anos depois, que ceifou entre 8 e 10 vezes esse número. Acho que os 30 anos de 1914 a 1945 realmente constituem um único período. Ele possui, de certa forma, uma unidade temática. A história realmente nos lembra que esse foi um longo período, um período extenso e marcante que abrangeu a vida de muitas pessoas diferentes, atravessando gerações e contextos variados e que nos mostrou crises contínuas, quase sucessivas e consecutivas, de grandes proporções, que impactaram profundamente a sociedade ao longo do tempo. O período de 1914 a 1945 foi um período de ruptura e reorganização imperial. Quando a Guerra Geral Europeia irrompe em 1914, estamos diante de um mundo dominado por impérios. No centro da Primeira Guerra Mundial estavam as mesmas nações, os mesmos campos de batalha, um conflito violento que derrubou impérios, levou estados à falência, destronou monarcas e promoveu novas ideologias. Há um pensamento nostálgico de que, em 1914, a Europa se lançou de um precipício, que a guerra surgiu de um céu azul e claro. Não foi assim. Pode ser que a Europa fosse uma casa de cartas em 1914, mas ainda foi preciso que alguém desse um empurrão na mesa para ver todas as cartas caírem. Entre as grandes potências, 3 dinastias imperiais dominavam: os Romanov na Rússia, os Hohenzollern na Alemanha, que era uma nação unificada há menos de 50 anos, e os Habsburgo. Os Habsburgo eram as famílias reais dominantes na Europa no final do século XIX e início do século XX. Eles acumularam um mosaico de territórios, em parte por meio de guerras, mas principalmente através de casamentos cuidadosamente arranjados. Quando a Prússia derrotou a França em 1870-71 e o monarca prussiano se tornou o Kaiser de uma Alemanha unificada, o equilíbrio de poder na Europa mudou drasticamente. Todos diziam, já em 1871, que a Prússia dominaria toda a Alemanha. E de fato dominou, mas também desapareceu dentro da Alemanha. Assim, a Prússia tornou-se a própria Alemanha. A Alemanha era um estado federal, com 26 estados diferentes de vários tamanhos, muitos com seus próprios nobres locais, todos com sua própria história, e 4 deles com seus próprios reis. Após a unificação, o rei da Prússia, Wilhelm II, foi feito imperador, Kaiser, de todos eles. Ele era neto da rainha Vitória e primo do rei Jorge V, que por sua vez era primo do czar autocrático de todas as Rússias, Nicolau II. Apesar desses laços familiares, a paz,
disse o embaixador alemão em Paris, continua à mercê de um acidente. E o lugar mais provável para um acidente que perturbasse a paz era os Balcãs, um campo de batalha perene onde os Habsburgos governavam sobre eslavos em territórios que haviam capturado dos turcos. O imperador austríaco era um homem idoso que estava no trono desde 1848, mais de 60 anos durante os quais o mundo havia mudado e as ameaças ao seu império haviam se ampliado. Uma das coisas que os governantes Habsburgos e a elite política realmente temiam era o pan-eslavismo. Já em 1838, um historiador russo escreveu ao czar que os eslavos estão ligados a nós em unidade espiritual pela origem e pela língua, apesar da separação geográfica e política. A maior ameaça à integridade do Império Habsburgo era o nacionalismo eslavo, e essa ameaça se tornou palpável em 28 de junho de 1914. A Bósnia-Herzegovina, que durante muitos anos fazia parte do antigo Império Otomano, ficava localizada a oeste da Sérvia, basicamente situada entre a Sérvia e o mar, formando uma espécie de ponte geográfica entre esses dois pontos. E o Império Habsburgo acabou por anexar esse importante território dos otomanos justamente para impedir que os sérvios tivessem acesso direto ao mar. Tentando consolidar o apoio em seu território recém-adquirido, os Habsburgos enviaram o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, para Sarajevo. Isso fazia parte de um projeto para integrar a recém-anexada província da Bósnia à monarquia austro-húngara. Franz Ferdinand foi enviado não apenas por ser o herdeiro do trono, mas também porque era um conhecido defensor de uma maior participação eslava na política austro-húngara. Mas havia aqueles na multidão para quem a participação não era suficiente. A causa deles era o nacionalismo eslavo, arrancando a Bósnia das garras da monarquia dos Habsburgos. Franz Ferdinand, que imprudentemente decide visitar Sarajevo no aniversário do assassinato de um líder sérvio, vários séculos antes, o que obviamente é provocativo. Agora, os conspiradores, acho que são 7 assassinos ao todo, recebem ajuda para atravessar a fronteira da Sérvia para a Bósnia-Herzegovina para executar seu plano contra o arquiduque. Armados com pistolas e bombas, os 7 aspirantes a assassinos se posicionaram ao longo do trajeto do arquiduque, da estação de trem até a prefeitura. A procissão do arquiduque passou por 2 dos conspiradores sem incidentes antes que Nedeljko Kabrinović, de 19 anos, lançasse sua bomba. Mas Kabrinović errou o carro-alvo. Audição. A explosão e presumindo que o feito estava consumado, o co-conspirador de Kabrinović, Gavrilo Princip, um estudante bósnio-sérvio de 19 anos e tuberculoso, saiu para comer um sanduíche no café de Moritz Schiller, na rua Gabert. Apesar dessa tentativa de atentado, a procissão do arquiduque Franz Ferdinand continuou e eles seguiram para a prefeitura para uma recepção cívica e discursos antes de iniciar o trajeto de volta do passeio. Foi exatamente aí que Príncipe estava quando, sem dúvida para seu espanto, ele se deparou com o veículo-alvo, que havia feito uma curva errada. É um enredo quase farsesco, até que finalmente ele tem sucesso por causa da curva errada mais famosa da história. Não me lembro do que pensei, ele disse. Só sei que atirei 2 vezes, ou talvez várias vezes, sem saber se acertei ou errei, porque naquele momento a multidão começou a me espancar. Príncipe não errou. O arquiduque estava morto em poucos minutos. Quando Franz Ferdinand é assassinado, na verdade não há muita reação por parte de muitas das potências ocidentais, a maioria das quais nem sequer tinha ouvido falar desse sujeito. E quando descobrem quem ele era, tendem a descartar isso como um problema dos Balcãs.
Era, no que dizia respeito a toda a Europa, apenas mais um assassinato em uma época em que a violência política era quase rotineira. Seria compreensível pensar que mais uma vítima causaria apenas pequenas ondas, e a maioria das pessoas realmente pensava assim. Mas para alguns, isso era uma oportunidade. A Áustria-Hungria achava que estava completamente minada por atividades terroristas vindas da Sérvia nacionalista e que precisava intervir para impedir isso, porque, caso contrário, a coesão e a força da Áustria-Hungria estariam comprometidas. As consequências do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e as várias medidas diplomáticas tomadas pelas partes interessadas ficaram conhecidas como a Crise de Julho. Decisões críticas que determinariam se haveria guerra ou paz foram tomadas por apenas um punhado de homens. Personalidades individuais desempenharam um papel fundamental na Crise de Julho. Esta foi uma crise em que um pequeno grupo de homens tomou as decisões cruciais sobre guerra e paz. Para citar apenas um exemplo, a pessoa de Franz Ferdinand. Em crises anteriores, Franz Ferdinand havia sido um defensor da paz, um defensor do compromisso. Mas agora sua voz foi retirada do cenário por seu assassinato, e o próprio assassinato tornou-se um pretexto para a guerra. Os líderes austro-húngaros tinham motivações e atitudes diferentes em 1914. Para alguns, eles acreditavam que uma guerra contra a Sérvia impediria o desafio sérvio à monarquia austro-húngara, um elemento perigoso de pensamento em Viena em 1914, especialmente entre os militares. Alguns deles acreditavam que o Império Austro-Húngaro estava condenado, mas, já que estava condenado, era melhor cair lutando do que desaparecer pacificamente das páginas da história. Na noite de 28 de junho, Franz Conrad von Hötzendorf, chefe do Estado-Maior austro-húngaro, escreveu: "Será uma luta sem esperança, mas deve ser travada, porque uma monarquia tão antiga e um exército tão glorioso não podem cair de forma inglória." Mas a atenção de Conrad estava dividida entre o amor à pátria e seu caso amoroso proibido. Havia também uma dimensão pessoal nisso. Conrad estava apaixonado por uma mulher casada, Gina von Heininghaus. E nos costumes da alta sociedade vienense, era impossível para ele se casar com essa mulher. Mas em suas fantasias, ele acreditava que uma vitória militar lhe permitiria superar esses costumes e que eles poderiam se casar. Com o mundo à beira da guerra, Conrad dedicava muita energia à sua paixão de adolescente. Ele escreveu: "Se eu, o que timidamente ouso esperar, retornar coroado pelo sucesso, então, Gina, romperei todos os laços para conquistar você." Em Londres, um igualmente apaixonado Herbert Asquith, o primeiro-ministro britânico, confidenciava em cartas diárias para Venetia Stanley, 35 anos mais jovem que ele e o objeto de sua afeição. Nas mãos dessas pessoas estava o futuro da Europa, talvez do mundo. Sexta-feira, 3 de julho, foi o funeral de Franz Ferdinand. Nenhum membro da realeza ou estadista estrangeiro viajou a Viena para o evento. O conde István Tisza de Borsod-Szeged, presidente do Conselho de Ministros da Hungria, escreveu: "A Sérvia dificilmente nos dará motivos justos para medidas bélicas, e sem eles seria um erro imperdoável entrar em tal guerra." E há uma teoria atualmente muito popular de que, na verdade, nenhum país foi principalmente culpado pelo início da guerra. Bem, eu na verdade não concordo com isso. Eu acho que há dois principais motivadores da guerra. O primeiro é a Áustria-Hungria e o segundo é a Alemanha.
Franz Josef, imperador da Áustria-Hungria, escreveu ao Kaiser: "O ataque dirigido contra meu pobre sobrinho é a consequência direta da agitação promovida pelos pan-eslavistas russos e sérvios, cujo único objetivo é a destruição do meu império." Bem, a Áustria-Hungria é aliada da Alemanha, que é de longe a potência mais forte. Portanto, ela realmente não pode tomar nenhuma ação importante no cenário internacional sem a aprovação da Alemanha. Do ponto de vista austro-húngaro, eles queriam ter o acerto final com a Sérvia e acreditavam tanto na força alemã que pensavam: se isso escalar, a Alemanha vencerá por nós. O chanceler alemão enviou um telegrama a Franz Josef respondendo: "O imperador pode estar certo de que Sua Majestade apoiará fielmente a Áustria-Hungria, conforme exigido pelas obrigações de sua aliança e de sua antiga amizade." A história conhece esse telegrama como o cheque em branco. O Kaiser, como ficou famoso, concede um cheque em branco aos austro-húngaros, o que significa, na prática, que eles podem administrar a crise por conta própria, podem fazer o que quiserem. Os alemães emitiram o cheque em branco para os vienenses, baseando-se em duas suposições, nenhuma das quais acabou se mostrando correta. A primeira suposição era que a Áustria-Hungria tomaria uma ação militar rápida e decisiva contra a Sérvia. E a segunda suposição, pelo menos nos primeiros dias de julho de 1914, era que os líderes russos jamais poderiam apoiar a Sérvia nesse contexto específico. Afinal, como uma monarquia conservadora como a Rússia poderia apoiar um regime regicida na Sérvia? Ou pelo menos esse era o raciocínio dos líderes alemães. É difícil imaginar como um conflito nos Balcãs poderia se limitar apenas aos Balcãs, porque o protetor da Sérvia é a Rússia. A Rússia está em aliança com a França. E assim, você percebe que há uma possibilidade de a guerra se espalhar muito rapidamente. E essa tende a ser, em essência, a história ao longo desse período. A tentativa de suprimir nacionalismos em choque, etnias em conflito e de realizar a administração do colapso de três impérios. O relatório da Comissão Oficial Austríaca sobre Sarajevo determinou que não há nada que prove ou sequer apoie a ideia de que o governo sérvio esteve envolvido em incitar o crime, prepará-lo ou fornecer as armas utilizadas. Isso não era o que Viena queria ouvir, então eles simplesmente ignoraram. Em 1914, eles disseram que todo acordo, declaração de amizade e assim por diante com a Sérvia era completamente inútil, porque os sérvios não cumprem sua palavra e a única linguagem que eles entendem é a violência. Na segunda-feira, 20 de julho, o presidente e o primeiro-ministro da França chegaram a São Petersburgo em uma visita de Estado. Alianças seriam formadas e algumas seriam solidificadas. A aliança entre França e Rússia, que com o envolvimento britânico ficou conhecida como a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, unindo Alemanha, Áustria e Itália, era o contrapeso. Havia um conflito de interesses entre a Itália e o Império Austro-Húngaro. Por exemplo, ambos tinham interesses em territórios semelhantes nos Balcãs e nas regiões balcânicas. Além disso, dentro do Império Austro-Húngaro, havia as províncias de língua italiana de Trento e Trieste, que a Itália e certos setores da sociedade italiana queriam reintegrar à nação italiana. Portanto, havia fontes significativas de conflito e tensão entre a Itália e o Império Austro-Húngaro, então não era uma aliança perfeitamente harmoniosa. Além disso, na década que antecedeu o início da Primeira Guerra Mundial, houve uma aproximação gradual, tanto com a França quanto com a Grã-Bretanha e a Itália. Assim, mais uma vez, França e Grã-Bretanha acabaram deixando a Itália livre para agir em sua invasão da Líbia em 1911. Isso foi significativo, pois estavam reduzindo as tensões com as potências da França e da Grã-Bretanha, enquanto continuava o conflito de interesses entre os aliados do Império Austro-Húngaro.
4 dias antes do início da guerra, o subsecretário de Estado alemão declarou: "Tudo é culpa desse maldito sistema de alianças." A Grã-Bretanha e o amplo Império Britânico não estão formalmente aliados à França ou à Rússia, mas têm um entendimento com eles, uma entente com a Rússia e a França. Portanto, o potencial para a guerra se espalhar é muito óbvio. Assim, os austríacos tomam a decisão deliberada de seguir adiante para punir os sérvios, plenamente cientes do que provavelmente irá acontecer. Em 19 de julho, a Áustria havia finalizado um ultimato a ser apresentado à Sérvia, cuja entrega foi deliberadamente adiada até o dia 23, quando se sabia que o presidente francês havia concluído sua visita de Estado e estava em alto mar. Alemanha e Áustria-Hungria aproveitaram esse momento como uma oportunidade para impor suas exigências à Sérvia, quando a França não estava em posição de fazer uma contribuição diplomática ativa. O ultimato ameaçava guerra a menos que a Sérvia aceitasse termos que eram propositalmente inaceitáveis. É um ato de jogo perigoso, eu diria um ato de imprudência que mergulha a Europa na guerra. Em 25 de julho, Alexandre, o príncipe regente da Sérvia, enviou um telegrama ao czar da Rússia. Nestes momentos difíceis, expresso os sentimentos do povo sérvio, que suplica a Vossa Majestade que se interesse pelo destino do reino da Sérvia. Mas a situação dentro da Rússia não era tão simples. A guerra imporia um grande peso sobre os recursos do império, o que poderia ter consequências drásticas. Havia tensões crescentes nos espaços urbanos da Rússia. As populações operárias das cidades estavam cada vez mais envolvidas em ativismo trabalhista. Falava-se muito sobre tensão ou crise na Rússia e, novamente, sobre o risco de uma revolução. Essas preocupações vinham da queda no padrão de vida e também desse medo crescente de escassez, essas ansiedades reais sobre o abastecimento de alimentos. Foram essas ansiedades que resultaram na relutância inicial do czar em se comprometer totalmente com os planos de guerra. Vale lembrar que o regime do czar quase foi derrubado em uma guerra anterior, a desastrosa guerra de 1904-1905 contra o Japão. Então, em 1914, o czar não era a luz-guia da política externa russa. Em certo nível, era uma questão de cálculo geopolítico. A Sérvia era o estado cliente mais próximo da Rússia nos Balcãs. E se a Rússia não tivesse apoiado a Sérvia nessa crise, teria essencialmente perdido os Balcãs como esfera de influência para a Alemanha e a Áustria-Hungria. Em segundo lugar, para os líderes russos, era uma questão de honra ou de credibilidade. Sazonov disse ao Conselho de Ministros: se a Rússia não cumprir sua missão histórica, daqui em diante terá que ocupar o segundo lugar entre as potências. Quando Rússia e Sérvia começaram a dizer, na verdade, vamos manter nossa posição neste ponto. Quando a Áustria-Hungria realmente quer punir a Sérvia, quando a Alemanha vem em auxílio da Áustria, é que as potências ocidentais realmente começam a perceber a magnitude do que aconteceu e do que está prestes a acontecer aqui, quando todos esses estados, todos esses planos de guerra, todos esses movimentos de tropas começam, de fato, a se encaixar. O primeiro-ministro britânico disse ao seu rei: o ultimato austríaco é o evento mais grave dos últimos anos na política europeia, pois pode ser o prelúdio de uma guerra. A crise de julho não precisava terminar em uma guerra mundial. Havia inúmeras saídas possíveis. Nenhuma dessas opções foi escolhida porque os custos de tomá-las eram considerados altos demais. Isso teria exigido que um lado aceitasse a derrota e o outro saboreasse a vitória. Em 26 de julho, 10 dias antes do início da guerra, o primeiro-ministro sérvio apresentou a resposta de seu governo ao ultimato.
parte de suas exigências nós aceitamos, ele disse. Para o restante, depositamos nossas esperanças em sua lealdade e cavalheirismo. Mas o Kaiser era notoriamente caprichoso. Ele vacilava entre a guerra e a paz. E nesta crise, ele fez o mesmo, mas havia também uma dimensão muito pessoal para Guilherme II. Ele tinha uma relação incomumente amigável com o arquiduque, e por isso, o assassinato do arquiduque afetou Guilherme II não apenas politicamente, mas também em um sentido pessoal. 40 minutos após receber a resposta da Sérvia, o trem que transportava o embaixador da Áustria, sua família e toda a sua legação cruzou a fronteira sérvia, parando na fronteira para telegrafar a Viena a notícia de que as relações diplomáticas haviam sido rompidas. Às 11h10 da manhã de terça-feira, 28 de julho, foi entregue a declaração de guerra austro-húngara. O governo real da Sérvia, não tendo respondido de maneira satisfatória à nota de 23 de julho de 1914, apresentada pelo ministro austro-húngaro em Belgrado, o governo imperial e real considera-se, consequentemente, a partir deste momento, em estado de guerra com a Sérvia. Sempre achei irónico que, tendo realmente causado a guerra nos Balcãs, os austro-húngaros, na verdade, tinham pouca ideia do que fariam em seguida. Eles estavam improvisando e qualquer noção de estratégia de longo prazo foi completamente descartada desde muito cedo. Ainda não era a Guerra Mundial, mas afinal, quem impediria que os dominós continuassem a cair? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Sazonov, que ocupava um papel fundamental na diplomacia russa durante o início do século XX, enviou um telegrama urgente ao seu embaixador em Berlim. No comunicado, Sazonov afirmou: em consequência da declaração de guerra da Áustria contra a Sérvia, o governo imperial da Rússia anunciará oficialmente amanhã a mobilização geral das Forças Armadas, bem como o recrutamento militar obrigatório nas importantes cidades de Odessa, Kiev, Moscou e Kazan, que são centros estratégicos para a defesa e organização do exército russo. A mobilização russa teve um impacto decisivo na crise de julho de 1914. A segurança alemã dependia da própria mobilização rápida da Alemanha. Em segundo lugar, a mobilização russa também restringiu o espaço para negociações diplomáticas porque aumentou a ameaça militar. E, em terceiro lugar, e de forma crucial, permitiu que os líderes alemães se apresentassem como agindo em defesa própria e, assim, mobilizassem a opinião pública na Alemanha a seu favor quando a Alemanha decidiu iniciar a guerra no final de julho de 1914. A Primeira Guerra Mundial envolveu a mobilização de cerca de 14 milhões de homens. Eles mobilizaram praticamente toda a população masculina ativa da Rússia. Em outros lugares, a decisão de entrar em guerra ainda não estava clara. Um dos ministros presentes disse sobre a reunião do gabinete britânico convocada para discutir a situação. Foi decidido não decidir. Essa ambiguidade, era em parte devido à natureza do governo constitucional na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não podia declarar guerra sem a aprovação do parlamento e, naquele momento, o parlamento era dominado pelo Partido Liberal que estava no governo. Muitos liberais não tinham certeza se queriam ou não entrar em guerra. O enviado especial do presidente americano Wilson na Europa, Coronel House, relatou que a situação é extraordinária. É o jingoísmo levado à loucura total. Os Estados Unidos ainda estavam profundamente presos à sua tradição de mais de um século, até então, de neutralidade. George Washington, Thomas Jefferson, os fundadores da República, essencialmente, haviam declarado neutralidade diante de outros conflitos europeus. E os Estados Unidos, o elemento central de sua estratégia geoestratégica era o isolacionismo, não se envolver em conflitos além do continente norte-americano. Notícias da mobilização russa chegaram a Berlim na manhã de 31 de julho. Na hora do almoço, foi feita a declaração de Kriegsgefahr, estado iminente de guerra.
No meio da tarde, a Alemanha havia enviado um ultimato à Rússia. No dia 1º de agosto, o embaixador alemão em São Petersburgo apresentou o documento que expunha a posição da Alemanha, afirmando que as tentativas alemãs de conciliação haviam sido rejeitadas. A declaração concluía dizendo: o Império Alemão aceita o desafio e se considera em guerra com a Rússia. Foi em Bruxelas que o último ato do drama se desenrolou quando o embaixador alemão chegou para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da França. Informações confiáveis chegaram ao governo alemão indicando que as forças francesas pretendem avançar pela linha do Mosa. É essencial para a autodefesa da Alemanha que ela antecipe qualquer ataque hostil. Não havia tais informações. Havia uma estratégia, o Plano Schlieffen, elaborado em 1905, que exigia que as forças alemãs avançassem para a França através da Bélgica neutra, uma estratégia que forçaria a intervenção britânica. O Plano Schlieffen, como é chamado, significa que você precisa passar pela Bélgica, o que faz com que os britânicos entrem na guerra. E, portanto, taticamente e operacionalmente, é um plano muito interessante e marcante. No nível político e diplomático, é absolutamente desastroso. Era um princípio fundamental da política externa britânica há 300 anos que não se deve permitir que os Países Baixos, Bélgica e Holanda caiam nas mãos de um inimigo, especialmente se esse inimigo possuir uma frota poderosa, pois isso colocaria em risco a segurança britânica. O embaixador alemão em Paris realizou seu último ato. Ele entregou um envelope lacrado. Ele falou sobre ataques ao solo alemão por aeronaves francesas que não haviam ocorrido e sobre a declaração de guerra contra a França. A alegação de que aeronaves francesas haviam atacado Nuremberg era falsa, assim como a encenação em 1939 que afirmava que tropas polonesas haviam atacado uma estação de rádio em Gleiwitz. Duas mentiras, separadas por 25 anos para dar uma falsa legalidade à agressão. Ainda assim, o fósforo foi riscado enquanto o mundo se preparava para a guerra. Às 8h02 da manhã de terça-feira, 4 de agosto de 1914, as primeiras unidades alemãs cruzaram a fronteira belga em Gemmenich. A invasão da Bélgica teve um papel, gerou animosidade na Grã-Bretanha e a Alemanha, então, teve que enfrentar uma combinação muito superior. Eles pensaram uma escalada, incluindo França e Rússia. Tudo bem, nós vamos vencer isso. E provavelmente eles estavam até corretos nessa avaliação, mas sim, a entrada da Grã-Bretanha mudou o cenário. Um outro obstáculo era que a Alemanha e a Áustria-Hungria teriam que começar a guerra sem um de seus próprios aliados. A Itália declara uma posição de neutralidade em agosto de 1914. A Itália considerou que a Áustria era a agressora ao travar guerra contra a Sérvia e, como a Tríplice Aliança era um pacto militar defensivo, a Itália não sentiu que precisava declarar guerra naquele momento e entrar no conflito ao lado de seus aliados, Alemanha e Áustria-Hungria. O que é muito importante dizer ao pensar sobre esse período de neutralidade italiana que vai de agosto de 1914 a maio de 1915 é que não havia apoio majoritário dentro da população italiana para a entrada na guerra. A grande maioria da população italiana queria que a Itália permanecesse neutra e não via que a Itália teria algo a ganhar ao entrar nessa guerra europeia. Winston Churchill perguntou a Sir Edward Grey o que acontece agora. E o secretário de Relações Exteriores lhe disse: agora, vamos enviar a eles um ultimato para que parem a invasão da Bélgica em 24 horas. O embaixador americano em Londres perguntou a Grey: a Grã-Bretanha espera que a Alemanha ceda ao seu ultimato? Não, é claro que todos sabem que haverá uma guerra, disse Grey. E, segundo as memórias, pronunciou a frase pela qual ainda é lembrado. Assim, os esforços de uma vida inteira não servem para nada, disse Grey. As luzes estão se apagando por toda a Europa.
não as veremos acesas novamente em nossa vida. Então, eu acho que quando as pessoas olham para o período anterior à Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, para o que costumavam chamar de Belle Époque, a Bela Época, o período de estabilidade e prosperidade, não havia prosperidade para todos, de forma alguma, não era algo completamente imaginário. E a grande mudança vem com o impacto da Primeira Guerra Mundial. Então, com a Guerra Mundial, o surpreendente é que a questão sérvia, que foi o ponto de partida, não teve um papel relevante ou, digamos, ficou em segundo plano. Porque então a Alemanha, como parceira mais forte, ficou imediatamente no foco das potências da Entente: Grã-Bretanha, França e Rússia. E assim, as nações, os poucos homens que as lideravam, começaram uma luta. Adolf Hitler lembrou: caí de joelhos e agradeci ao céu, de coração transbordante, por ter me concedido a sorte de estar vivo numa época como aquela. A Grande Guerra havia finalmente começado. A guerra que estourou em 1914 é uma guerra popular, no sentido de que, uma vez que as sociedades superam o choque inicial de estarem em guerra, elas concordam em apoiar e estão dispostas a fazer sua parte, até mesmo a sacrificar suas vidas em alguns casos pela causa nacional. O ataque da Alemanha, através da Bélgica neutra, implementou o Plano Schlieffen, a solução tática alemã para evitar uma guerra em duas frentes contra a França e a Rússia. Agora, Alfred von Schlieffen havia finalizado seu Plano Schlieffen em 1905, segundo o qual o exército alemão atacaria o oeste contra a França em uma operação rápida e curta e então lançaria toda a sua força para a frente oriental para enfrentar a Rússia. A França estava muito ciente de que a Alemanha iria atacar. Eles previam um avanço alemão através da Bélgica e haviam desenvolvido não um plano ofensivo próprio, mas mais precisamente um plano de contraofensiva, cujo princípio essencial, segundo o plano 17 do comandante-chefe francês Joseph Joffre, como era chamado, era esperar e observar, reunir informações sobre a localização das forças alemãs, encontrar um ponto fraco e então enviar a massa das reservas do exército francês para atacar esse ponto vulnerável do exército alemão. Infelizmente, Joffre cometeu um grande erro de cálculo sobre a força das tropas alemãs que seriam lançadas contra a França. Ninguém pode dizer que meus colegas do gabinete não são corajosos, disse Lord Kitchener, o soldado mais famoso da Grã-Bretanha. Eles não têm exército e declararam guerra contra a nação militar mais poderosa do mundo. Lord Kitchener chocou seus colegas de gabinete e, de fato, algumas pessoas no país ao declarar: a guerra seria longa, duraria pelo menos 3 anos. Ele também disse que precisaria de 1 milhão de homens. Ele estava errado. 1 milhão não era suficiente e 3 anos também não. O primeiro-ministro Herbert Asquith exortou a Câmara dos Comuns: vamos agora garantir que todos os recursos, não apenas do Reino Unido, mas do vasto império do qual é o centro, sejam lançados na balança. A Força Expedicionária Britânica, composta por 4 divisões de infantaria e 2 divisões de cavalaria, cerca de 120 mil homens, é enviada para a França em agosto de 1914 e é incorporada ao flanco esquerdo francês. Eles são uma força bastante pequena e frágil que vai apoiar os franceses, que lutarão as batalhas principais. Um contra-ataque alemão no dia 20 forçou batalhas separadas aos exércitos franceses. Durante o dia 22, o flanco direito foi atacado e recuou 25 quilômetros. No total, o exército alemão era uma força poderosa, tanto em número quanto em eficiência militar, provavelmente o melhor exército da Europa. O exército francês era muito bom, mas tinha um contingente de soldados muito menor. Naquele dia, 27 mil soldados franceses foram mortos, mais do que qualquer nação já havia perdido em um único dia de batalha, mais do que a Grã-Bretanha perderia no primeiro dia do Somme.
A oeste, o plano Schlieffen estava se desfazendo. Liege, o plano militar alemão, como foi explicado, deveria ser tomado no 12º dia, cedido por um pequeno exército belga que não lutaria. Na realidade, os belgas lutaram bravamente e a 12ª noite veio e passou. E com a Rússia avançando mais rapidamente do que se esperava, o alto comando alemão começou, nervosamente, a mudar a disposição das tropas. O rápido avanço russo, que ninguém esperava no início da guerra, permitiu aos russos ocupar a Galícia dos Habsburgos, as partes de língua polonesa do Império dos Habsburgos. A força e a extensão do exército russo haviam sobrepujado os alemães, mas não por muito tempo. Prittwitz, comandante do Alto Exército, considerou recuar para trás do Vístula e foi substituído. Um velho general chamado Hindenburg foi tirado da aposentadoria e recebeu como chefe do Estado-Maior um promissor chamado Ludendorff. Hindenburg é um general muito experiente, sólido e não entra em pânico. E é a relação dele com Ludendorff que se mostra particularmente proveitosa. Ludendorff é descrito como um intelecto constantemente em movimento. Um homem muito bom em fazer as coisas acontecerem, muito enérgico. E com Hindenburg, há uma espécie de preocupação paternal, quase de avô, que ele tem por Ludendorff. E é capaz de acalmá-lo, mantê-lo em movimento em certos momentos. No leste, a falta de coordenação entre dois exércitos russos avançando para a Prússia, a liderança ruim e equipamentos ainda piores ajudaram. Os alemães derrotam cada força russa separadamente. Em 1914, era amplamente esperado que o chamado rolo compressor russo, lento, mas com um número imenso de tropas, varresse o leste e conquistasse a vitória contra os alemães e os austríacos. Mas não foi assim que aconteceu. A frente oriental tinha mais de 1000 milhas de extensão, então era uma área territorial incrivelmente vasta para lidar. Mas não era apenas longa, também era uma frente altamente móvel. Então, ao contrário da frente ocidental, que frequentemente estava em situações bastante estáticas de guerra de trincheiras, a frente oriental era frequentemente muito móvel. Assim, as tropas avançavam e recuavam rapidamente. Isso é realmente importante. E o motivo pelo qual isso é importante é porque coloca uma pressão enorme sobre a infraestrutura e as redes da Rússia. Eles precisam mover recursos e pessoas para essas áreas de linha de frente. Mas eles, na verdade, não têm uma rede de transporte particularmente forte nessa região do Império. E eles também não têm uma infraestrutura de comunicações particularmente forte. Então, esse é um dos desafios da frente oriental para a Rússia. Um exército russo foi derrotado nos Lagos Masurianos, outro, o exército de Alexander Samsonov, em Tannenberg. Os alemães conquistam uma vitória impressionante em Tannenberg, que na prática interrompe completamente o avanço russo. A totalidade da derrota de seu exército levou Samsonov a cometer suicídio. Na verdade, isso traz Hindenburg e Ludendorff, os dois generais alemães mais bem-sucedidos da Primeira Guerra Mundial, ao conhecimento do público pela primeira vez. Em meados de setembro, as forças austríacas que haviam aberto frentes nos Balcãs e no flanco sul da Rússia estavam em retirada. O registro oficial deles fazia uma reclamação, que seria muito repetida na Segunda Guerra Mundial. A artilharia afundando até os eixos no atoleiro em que as estradas se transformaram. Os austro-húngaros passaram de serem efetivamente iguais à Alemanha nesse empreendimento militar para se tornarem muito dependentes da Alemanha. Foi um golpe enorme para o prestígio do Império Habsburgo e marcou o quanto a força militar dos Habsburgo realmente havia declinado ao longo do século XIX.
No oeste, os alemães foram contidos no Marne, onde, famosamente, o general Joseph Gallieni, comandando a defesa de Paris, requisitou trens e caminhões para enviar reforços rapidamente à linha de frente. Basicamente, o exército alemão que encontrou as tropas francesas no Marne agora enfrentava um exército maior. Um exército que conseguiu substituir suas baixas sofridas nas primeiras batalhas nas fronteiras por homens treinados vindos dos depósitos de reserva franceses. Por outro lado, o exército alemão estava ficando sobrecarregado. As tropas vinham marchando há 2 semanas sob o clima quente do início do outono. Eles não conseguiram repor o efetivo e as munições da mesma forma que os exércitos franceses conseguiram. E o que ficou demonstrado no Marne foi a resiliência e o poder de combate dos exércitos de massa. A ameaça imediata, a possibilidade de derrota em uma guerra curta havia acabado e a França agora teria que se engajar em uma guerra longa que, no fim das contas, era a única guerra que a França poderia vencer contra a Alemanha. Logo após a batalha, o príncipe herdeiro alemão Wilhelm disse a um repórter americano: "Perdemos a guerra. Ela vai durar muito tempo, mas já está perdida.